Palavras transformam, histórias atravessam. Eu sou Karina e este é o Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde a poesia encontra vida e cada relato é um convite à metamorfose. Respire fundo, abra os ouvidos e a alma, porque a mudança já começou. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Metamorfose em Voz Alta. Aqui histórias se entrelaçam com sentimentos, palavras viram pele e poesia vira cura. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema que atravessa sonhos, dúvidas, arrependimentos e transformações: a maternidade. Ou melhor, a decisão da não maternidade. Na semana do Dia das Mães é essencial ampliarmos a conversa para incluir as mulheres que optam por não ser mães. A sociedade ainda carrega preconceitos que julgam essas escolhas, levando muitas mulheres a se sentirem pressionadas ou até a tomarem decisões contrárias aos seus desejos. Ao falarmos sobre isso, ajudamos a desmistificar a ideia de que a maternidade é um destino obrigatório para todas as mulheres e a tirar o peso das costas daquelas que ainda sentem a pressão social mesmo já tendo tomado sua decisão. Essa discussão promove a liberdade de escolha e reforça o respeito pelas diversas formas de viver e ser mulher. Celebrar o Dia das Mães também é reconhecer o direito de cada mulher decidir seu próprio caminho. Nem toda mulher sonha com a maternidade, e isso não a torna menos mulher, menos inteira ou menos amorosa. Há quem carregue o desejo de não ser mãe desde cedo. Há quem descubra isso aos poucos. Há quem precise lutar contra tudo e todos para sustentar essa escolha. E há quem deseje em algum momento e depois não deseje mais. Neste episódio vamos ouvir 3 histórias de mulheres que tomaram este caminho, o da não maternidade, por convicção, por vivência, por compreensão. Histórias que não são sobre a ausência de amor, mas sobre presença de si. Número 1. A convicção desde sempre. Helena sempre soube que não queria ser mãe. Desde adolescente, quando suas amigas sonhavam com enxoval, nomes de bebês e futuros filhos, ela sentia algo diferente, um não desejo. Não era repulsa, nem trauma, nem medo. Era ausência. Ela simplesmente não se enxergava nesse lugar. A primeira vez que disse isso em voz alta tinha 16 anos. A mãe, surpresa, respondeu com um sorriso desconfortável. Ah, você ainda é muito nova, isso muda com o tempo. Mas o tempo passou e não mudou. Aos 20, 25, 30, a certeza permanecia. Helena se apaixonou aos 27. O parceiro, no início, queria filhos, e ela foi clara. Se isso for um ponto inegociável, talvez não sejamos a pessoa certa um para o outro, ela disse. Ele decidiu ficar. Com o tempo, entendeu que o desejo de não ser mãe dela não era uma negação da vida, era um movimento de amor por si mesma. Mesmo assim, as cobranças vieram de fora. Você vai se arrepender. E quando envelhecer? Filho é a única coisa que dá sentido à vida. Quem vai cuidar de você depois? Essas eram as frases ouvidas por Helena. Por muito tempo, essas frases doeram. Não por fazerem sentido, mas por colocarem em dúvida uma decisão que vinha de um lugar profundo e sereno. Havia momentos em que Helena se sentia errada. Sozinha, uma mulher fora da curva. Ela buscou terapia e foi nesse espaço seguro que pôde, enfim, validar seu desejo com mais clareza. A maternidade, ela entendeu, era sim uma construção psíquica, mas também uma construção social. E ela tinha todo o direito de não querer ocupar esse papel.
Hoje, aos 40 anos, Helena vive com o companheiro, 2 gatos e uma horta na varanda. Ama os sobrinhos, participa da vida das crianças da família, cuida das crianças das amigas quando se tornam mães, mas ela não se arrepende nem por um segundo da escolha que fez. Ela encontrou o tipo de liberdade que vem quando a gente se autoriza a ser quem é, mesmo quando o mundo espera outra coisa. A história de Helena nos mostra que não é ausência de amor, é presença de si. Não é egoísmo, é escuta. É saber onde não cabe um berço, mas cabe um mundo inteiro. A escolha consciente de não ser mãe pode ser vista como um exercício de autonomia psíquica e uma manifestação do que a psicanalista brasileira Maria Rita Kell chama de direito ao desejo. Segundo Kell, a maternidade, assim como o amor, o trabalho ou a religião, só é legítima quando parte de um desejo singular e não de uma obrigação social. Ela afirma que muitas mulheres sofrem não por não serem mães, mas por não se sentirem autorizadas a não sê-lo. Fuso, vou explicar com outras palavras. Muitas mulheres não têm desejo por ser mães e elas não sofrem por isso, mas elas sofrem quando não se sentem validadas por não querer ser mãe. Essa sociedade que torna a maternidade uma obrigação não valida esse desejo, ainda, né? Não valida totalmente. A gente já está muito mais à frente do que outras gerações passadas, mas ainda há muito preconceito. A escuta terapêutica nesse contexto é fundamental, como aponta a psicóloga e escritora Vera Iaconelli. O papel da clínica é legitimar o desejo, inclusive o de não maternidade. Em seu livro Mal-Estar na Maternidade, Vera Iaconelli discute como a cultura impõe o maternar como destino, ignorando o direito da mulher à complexidade de sua subjetividade. Há também contribuições internacionais, como da psicanalista Elizabeth Badinter, que, em O Conflito, a Mulher e a Mãe, questiona o mito do instinto materno como algo natural e inevitável. E ela defende que a maternidade deve ser uma escolha, não uma imposição. Essa história convida-nos à reflexão. Quantas mulheres estão vivendo maternidades que não desejavam? Quantas não se permitem assumir que não querem? E quantas, como Helena, têm coragem de se escutar profundamente e se responsabilizar por essa escuta? Vamos conhecer a história número 2, o desejo que um dia existiu, mas mudou. Camila sonhava em ser mãe. Quando criança, brincava de boneca com um zelo incomum. Aos 20, já escolhia nomes. Aos 25, começou a guardar roupinhas de bebê. Mas a vida, como tantas vezes acontece, não seguiu o roteiro. Namorou por anos um homem que dizia querer filhos, mas adiava sempre. Quando a relação terminou aos 32, ela viu seu sonho escorregar pelos dedos. Fez terapia, congelou óvulo aos 34 anos e conheceu outras pessoas. Teve 2 relacionamentos importantes, mas a maternidade nunca aconteceu. Aos poucos, foi sentindo o desejo murchar. Não com tristeza, mas com aceitação. Era como se uma semente tivesse secado, sem culpa. Hoje, Camila reconhece. Ela desejava ser mãe de um filho imaginado, de um filho que era um sonho, que representava cuidado, continuidade e pertencimento. Mas entendeu que poderia viver tudo isso de outras formas. Ela acompanha de perto a criação dos afilhados, ajuda amigas em momentos difíceis, cuida da mãe idosa com ternura, planta, cuida dos alunos e investe tempo em causas sociais. Abre aspas. Meu desejo de maternar se transformou, fecha aspas, ela diz. E também complementa,
ele encontrou outros corpos, outras formas. Camila precisou lidar com a dor das expectativas sociais. Muitas pessoas ainda perguntam: mas por que você não fez sozinha? Por que não adotou? Como se a maternidade fosse uma dívida a ser paga. Mas hoje ela não sente mais culpa, nem vazio. Ela sente inteireza. Ela não desistiu de um sonho, ela se transformou junto com ele. Às vezes, o desejo vira silêncio. Às vezes, ele floresce em outras terras. E mesmo sem filhos, há mulheres que gestam mundos. Essa história, ela nos mostra que mesmo a mulher desejando ser mãe, em algum momento da vida ela pode decidir não sê-lo. Ela não encontrou o momento ideal, ela não encontrou a pessoa, talvez, com que ela quisesse dividir isso. E não porque ela não tinha outras formas de fazer esse filho, digamos assim. Ela poderia, hoje em dia, ter uma produção solo ou adotar. Mas aí que tá. Ela não fez da sua maternidade uma obrigação a qualquer custo. Da maneira que ela gostaria que fosse, não aconteceu. Então ela decidiu não ser. Se não fosse daquela maneira, ela não iria forçar uma outra maneira simplesmente para cumprir esse protocolo de ser mãe. Então isso também é uma decisão, é uma escolha. E é disso que se trata o episódio de hoje, da gente poder ter escolhas, da sociedade validar essas escolhas. E a experiência de Camila faz diálogo com o conceito de elaboração de luto simbólico, trabalhado por Winnicott e explorado por muitos psicólogos contemporâneos, como a brasileira Lia Diskin, que discute os lutos cotidianos e como eles moldam nossa forma de existir no mundo. O desejo de ser mãe, quando não se realiza, pode demandar um processo de luto. O luto da criança imaginada, da identidade esperada, do projeto não concretizado. Mas, ao contrário do que se pensa, esse luto pode ser fértil. Trazendo de novo a psicanalista Vera Iaconelli, ela aponta que transformar esse desejo em outras formas de cuidado é um caminho legítimo de maturidade psíquica. Ela diz que, abre aspas, há muitos modos de parir no mundo, fecha aspas, e que o maternar é, antes de tudo, uma postura diante da vida, não de um evento biológico. Além disso, a filósofa Márcia Tiburi fala em seus ensaios sobre o direito de revisar os próprios desejos. Ela propõe que ser adulto é poder dizer, um dia eu quis, mas hoje eu não quero mais, sem que isso signifique um fracasso. Essa história toca fundo porque fala de algo comum, mas pouco dito, que o desejo também muda. E que a mulher que renuncia ao sonho da maternidade não está desistindo da vida. Ela está escutando sua vida real e está vivendo a sua vida real. Muito obrigada, Camila, por ter enviado a sua história e mostrado com ela que você se encontra feliz, mesmo tendo um desejo a princípio, mudando o seu desejo e escutando a sua alma. Agora vamos à história 3, que é um pouco polêmica. A maternidade vivida por um tempo, mas renunciada depois. Renata engravidou aos 35 anos. Foi uma gravidez planejada, depois de um casamento estável e anos de carreira. Na teoria, tudo parecia perfeito. Mas quando o bebê nasceu, ela sentiu uma ausência que não sabia nomear. Cuidava, amamentava, seguia os protocolos, mas não se reconhecia naquela nova identidade. Era como se tivesse colocado uma roupa bonita que apertava demais. Com o tempo, tentou se encaixar, fez de tudo. Grupos de mães, leituras, terapias, fóruns online, mas não sentia prazer. Sentia culpa. O casamento começou a ruir.
O pai assumia boa parte dos cuidados e desenvolveu um vínculo afetuoso com o filho. Renata se sentia cada vez mais sufocada. Não queria machucar ninguém, mas também não queria mais se machucar. Foi na terapia que ela ousou dizer em voz alta: "Eu não quero mais ser mãe em tempo integral." O susto veio até da própria Renata. Depois, o acolhimento. A conversa com o ex-marido foi longa, madura, dolorosa. Ele entendeu. Ela abriu mão da guarda, mas nunca do afeto. Hoje, vê o filho nos finais de semana, participa de sua vida com honestidade e presença possível, mas não finge mais. Ela diz, abre aspas, "Meu filho é amado, mas eu não sou uma mãe como esperavam. E hoje posso dizer, eu sou uma mulher inteira por ter reconhecido isso." Fecha aspas. Renata faz parte silenciosamente de um grupo crescente de mulheres que, mesmo tendo filhos, escolhem viver a maternidade de outro jeito, ou deixar de vivê-la. Ela sente falta do filho às vezes. Chora em datas comemorativas, mas sente alívio por ter recuperado sua saúde mental, sua autonomia, sua identidade. Ela nunca abandonou seu filho. Ela se resgatou para poder existir como mulher, além de mãe. Pois é, nem toda mulher nasce para ser mãe. Nem toda mãe cabe nesse nome, mas toda mulher tem o direito de ser fiel à própria alma. No começo da história eu disse que seria um tema polêmico, né? Porque na nossa sociedade patriarcal, capitalista, as pessoas ainda veem os papéis de homem como sendo provedor e mulher como sendo a cuidadora. Como eu sempre digo aqui, sim, as coisas estão mudando. Muitas pessoas já não têm mais essa visão. Porém, sabemos que grande parte da sociedade brasileira é mais conservadora e tem esse tipo de pensamento. Uma sociedade que, quando vê um homem abandonando uma família, pensando em si ou no trabalho ou em viver outras experiências, mal fala alguma coisa, mas se é a mulher que faz isso, ela não serve para ser mãe. Eu ia falar um palavrão aqui, mas enfim. A mulher também tem esse direito de não se ver na maternidade. E aqui, Renata diz, ela não deixou de amar o filho, ela não abandonou o filho. Ela cuidou como pôde, mas ela deixou que o pai cuidasse em tempo integral do filho e ela vê ele aos finais de semana. Quantos pais nesse Brasil afora não fazem isso? Aqueles que não sumiram de uma vez, ainda vem nos finais de semana, pega o filho, leva para tomar um sorvete, faz uma brincadeira, ainda é considerado o pai legal. Por que quando a gente escuta essa história de um lado feminino, quando a mãe faz isso, é estranho? Acho que a gente pode parar nesse momento para pensar e repensar nesses papéis de gênero, nesses papéis de cuidado. Esse debate é muito amplo e aqui a gente está pegando só um recorte. Então eu não quero esgotar o tema, tem muita coisa a ser dita sobre isso, mas eu gostaria que a gente parasse só para pensar. Por que quando um homem faz isso, tá tudo bem? E uma mulher, quando faz isso, ela é crucificada? O que deveríamos estar nos importando nesse momento é se a criança, se o filho está sendo bem cuidado, independente por quem nesse momento, se ele está sendo suprido daquilo que ele necessita. Porque o que a psicologia nos traz é que para a criança ser bem cuidada emocionalmente, os pais precisam estar emocionalmente bem. E para a Renata ficar bem, ela precisou rever esse modelo tradicional
da maternidade. Ela representa um dos maiores tabus da maternidade contemporânea, a possibilidade de não desejar ou não sustentar o papel materno, mesmo após o nascimento de um filho. De novo, a psicóloga e psicanalista Vera Iaconelli, no livro O Mal-Estar na Maternidade, traz à tona o sofrimento das mulheres que se veem esmagadas pela romantização da maternidade. Ela denuncia o discurso único do instinto materno como causa de sofrimento psíquico. Ela afirma também que ser mãe é uma construção simbólica e não uma função biológica automática. Renata também nos faz pensar no conceito de autenticidade emocional, proposto por autores como Carl Rogers, que aponta a importância de viver alinhado com os próprios sentimentos, mesmo que eles entrem em choque com as normas sociais. Além disso, há um paralelo com a noção de maternidade compulsória, cunhada por Adrienne Rich e amplamente discutida por autoras brasileiras como Miriam Goldenberg, que questionam a imposição do maternar como parte natural do feminino. Goldenberg diz, abre aspas, é libertador quando a mulher entende que ela pode amar, cuidar e contribuir com o mundo sem precisar ser mãe. Fecha aspas. Renata não representa egoísmo, representa coragem. Coragem de romper com o script, de se despir da expectativa de cuidar de si, para que o cuidado com o outro também seja mais verdadeiro. Olha, decidir não ser mãe é um ato profundamente pessoal, mas que quase sempre precisa enfrentar o peso coletivo. A maternidade na história da humanidade foi colocada como destino natural da mulher. Desde cedo, muitas de nós escutam frases como quando você for mãe vai entender ou você vai se arrepender se não tiver filhos. Enfim, a ausência desse desejo ainda é vista com estranhamento, julgamento e muitas vezes com pena. Vera Iaconelli aponta que a maternidade é uma ficção social que, quando não corresponde à realidade da mulher, adoece. A Miriam Goldenberg, que é antropóloga, ela afirma também que as mulheres que decidem não ser mães são muitas vezes mais livres para construir uma vida com sentido próprio, sem culpa, sem cobranças que não fazem sentido. A não maternidade pode ser tão rica de significados quanto a maternidade. Ela pode ser escolha, renúncia, consequência, mas o que não pode e não deve mais ser é tabu. A escuta clínica, o acolhimento social e o respeito às narrativas individuais são caminhos fundamentais para que as mulheres vivam suas vidas com verdade e autonomia, seja com os filhos nos braços, nos sonhos ou em lugar nenhum. Bom, eu disse no começo do episódio que seriam 3 histórias. Porém, eu recebi uma linda história que eu gostaria de contar nesse episódio e eu a trago aqui como uma história extra de Dona Lúcia, que hoje tem 78 anos. Olha só, a mulher que desafiou o tempo. Dona Lúcia tem 78 anos, mora sozinha em um apartamento cheio de plantas, livros e lembranças felizes. Professora aposentada de literatura, filha mais velha de uma família tradicional do interior de Minas, cresceu ouvindo que nasceria, se casaria e teria filhos. Era o esperado, era o, entre aspas, certo, o roteiro de todas as mulheres da sua época. Mas algo nela destoava. Desde nova, não sentia o desejo de ser mãe. Gostava das crianças, mas gostava ainda mais da liberdade. Amava viajar, ler por horas, tomar café em silêncio. Aos 26 anos, quando todas as amigas já estavam casadas e com filhos pequenos, ela tomou a decisão. Não seria mãe. A decisão, no entanto, não foi leve, foi corajosa. Passou anos sendo alvo de comentários como
Você vai se arrepender. Filho é investimento. E o mais cruel de todos. E quem vai cuidar de você na velhice? As amigas foram se afastando com o tempo, imersas nas rotinas maternas. Os pais dela nunca aceitaram completamente. Ela seguiu firme, mas em muitos momentos se sentiu sozinha, julgada, invisível. Aos 40 anos pensou se ainda daria tempo, mas no fundo sabia, não era o seu caminho. E seguiu. Construiu uma vida rica de afetos, amizades verdadeiras, muitas viagens e paixões intensas. Hoje, aos 78, Lúcia dança no grupo da terceira idade, viaja com as amigas, cuida da saúde com zelo e da alma com gentileza. Ela conta com orgulho e serenidade que a pergunta mais ouvida, que era: quem vai cuidar de você na velhice, foi respondida com os próprios atos. Entre aspas. Eu cuido de mim e me cuido muito bem, obrigada. E quando perguntam se ela se arrepende, ela sorri com os olhos brilhantes e firmes e diz: nunca, porque me honrei. Que história a Dona Lúcia nos traz aqui? Ela nos ensina que arrependimento não vem de escolhas verdadeiras, mas de renúncias forçadas. E que há muitas formas de envelhecer com amor, sendo fiel a quem você realmente é. Uma coisa que me chamou a atenção na história da Dona Lúcia foi que, enquanto ela ouvia tudo o que os outros falavam, tudo que a sociedade questionava, ela se sentia sozinha. Ela chegou até a titubear ali aos 40 anos e pensar: será que eu faço? Será que ainda dá tempo? As dúvidas, né, que surgiram, mas lá no fundo ela sabia que o caminho dela não era esse. E, enfim, quando ela se apropriou do seu desejo, ela não teve mais dúvidas. Ela fez sua vida, fez novas amizades, fez novos caminhos. E aí a gente para, né, para pensar: quantas mulheres, pela pressão social, não conseguem ter essa certeza e aí têm filhos sem desejar tê-los? Quantas mulheres não passaram por isso? Por isso que eu bato na tecla aqui que a gente precisa falar sobre o assunto e precisa validar essas escolhas como uma forma normal de ser. O normal não é a mulher ser obrigada a ser mãe. O normal deveria ser a mulher poder escolher, né? Essa história toca em um ponto importante que Fúvia Rosenberg, pesquisadora brasileira, já destacava. Vou ler aqui para vocês, abre aspas. A maternidade não pode ser vista como única via de realização feminina. A não maternidade precisa ser incluída nas políticas e nos afetos. Fecha aspas. A saúde mental na velhice está profundamente ligada à autonomia, redes de afeto e realização subjetiva. Como mostram estudos da gerontologia moderna, o bem-estar emocional em idades avançadas tem mais relação com projetos de vida consistente do que com estado civil ou presença de filhos. E a Dona Lúcia é prova viva de que amor próprio, amizades sinceras e propósito sustentam uma velhice leve e que a liberdade também é um legado. Essa história também me trouxe a reflexão que eu sempre tenho. As pessoas falam: quem vai cuidar de você na velhice, né? A frase que a Dona Lúcia mais escutava. Qual é a garantia que um filho vai cuidar de você na velhice? Isso também é uma idealização. Quantos idosos a gente vê hoje que estão sozinhos? Quantos filhos a gente vê hoje que não cuidam dos pais? Não estou colocando aqui motivos para isso. Eu só estou dizendo que nada é garantia. Então, essa cobrança da sociedade só faz a mulher sentir culpada por não ter o filho. Então, é sobre isso que precisamos pensar. Para terminar, como eu sempre trago nos episódios um poema, hoje, pessoal, vocês não imaginam o poema de quem eu vou ler.
eu recebi, junto com a história de Dona Lúcia, um poema escrito por ela. Como ela é da audiência e ela sabe que eu sempre leio um poema relacionado ao tema, ela escreveu um poema que diz sobre a história dela. Nossa, eu fiquei muito feliz. O poema se chama Mãe de Mim. Não pare filhos, mas pare livros, paixões, coragens, novos começos. Não embalei no colo, mas embalei ideias, gente ferida e a mim mesma tantas vezes. Não ouvi choros de bebê, mas ouvi os meus e os das amigas e o dos amores que passaram. Não tive filhos, mas me tenho e me basto, não por ego, por inteireza. Olha, estou aqui batendo palmas para essa história linda, para esse poema lindo, para essa coragem de se colocar no mundo e de ser exemplo para tantas outras mulheres que hoje se vê na mesma situação, mas ainda não são acolhidas pela sociedade. A decisão de não ser mãe é tão legítima quanto o desejo de ser. É uma escolha que exige coragem, consciência e liberdade, especialmente num mundo que insiste em transformar desejo em obrigação. As histórias de hoje nos lembram que a vida não precisa seguir roteiros prontos, que a maternidade pode ser ausência, presença, tentativa ou renúncia, e que todas essas formas são humanas e dignas. Que possamos acolher cada mulher no seu tempo, no seu não, no seu talvez, no seu sim, e que o amor não seja medido pela maternidade, mas pela capacidade de existir com verdade. Se esse episódio ressoou com você, compartilhe com alguém que pode precisar ouvir essa mensagem também. E manda sua experiência de transformação para o e-mail metamorfoseemvozalta@gmail.com. Obrigada por estar aqui, por ouvir, por sentir. Nos encontramos no próximo episódio do Metamorfose em Voz Alta. Até lá! E na descrição do episódio eu vou deixar todas as fontes consultadas para esse tema de hoje. Beijos, até mais! A metamorfose não termina aqui. Que essas palavras despertem, movam, transformem. Se essa voz tocou a sua, siga comigo nessa jornada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, siga mudando, crescendo, sendo, porque viver é nunca ser o mesmo.